Eu vi as fotos do casamento da minha neta pela tela rachada do celular de uma enfermeira que teve pena de mim. O vestido branco, o sorriso radiante, o buquê de orquídeas que eram as minhas flores favoritas. Ela estava linda, parecia um anjo. Mas o que me destruiu não foi ver a felicidade dela. O que rasgou meu peito e me fez perder o ar foi ver quem estava sentado na primeira fila, no lugar de honra que deveria ser meu. Lá estavam meu filho e minha nora, sorrindo para as câmeras, recebendo os cumprimentos da alta sociedade. E eu estava trancada neste quarto de asilo há 6 meses, esquecida, enquanto eles diziam para todos os convidados que eu não estava lá porque tinha perdido o juízo. Mal sabiam eles que minha mente nunca esteve tão clara e que a minha ausência naquele altar seria o começo da ruína deles. Meu nome é Aurea. Tenho 74 anos, ou pelo menos é o que dizem os documentos que a enfermeira guarda na gaveta da recepção. Às vezes, olhando para o espelho deste banheiro apertado, com azulejos brancos e frios que cheiram a cloro barato, eu vejo uma mulher muito mais velha. O abandono envelhece a gente mais rápido do que o tempo. O abandono cria rugas na alma que nenhum creme pode disfarçar. Antes de vir parar aqui, neste lugar que chamam educadamente de lar de repouso, mas que todos nós sabemos que é um depósito de gente esquecida, eu tinha uma vida. E não era uma vida qualquer. Eu fui dona de um dos buffets mais respeitados da cidade. Trabalhei duro, carreguei caixas, cozinhei para centenas de pessoas, organizei festas de luxo enquanto meus pés latejavam dentro dos sapatos. Tudo isso para quê? Para dar ao meu único filho, o Carlos, tudo o que eu não tive. Eu me lembro de quando o pai dele morreu. Carlos tinha apenas 10 anos. Naquela noite, abracei meu menino, sentindo as lágrimas dele molharem meu ombro, e prometi: Filho, nunca vai te faltar nada. A mamãe vai ser pai e mãe para você. E eu cumpri. Deus é testemunha de que eu cumpri. Paguei as melhores escolas, a faculdade de Direito, o carro zero quando ele passou na OAB. Eu construí o império que ele e a esposa, a Renata, usufruem hoje. Ah, a Renata, minha nora. No começo, ela era um doce. Trazia flores, elogiava minha comida, me chamava de minha segunda mãe. Mas a gente que já viveu muito aprende a ler os olhos das pessoas. Havia um brilho diferente no olhar dela quando falava do meu patrimônio, da casa grande onde eu morava, dos terrenos que comprei com tanto suor. Eu preferi ignorar. A gente ignora muita coisa para ver o filho feliz. A minha maior alegria, no entanto, não era o dinheiro, nem o sucesso do buffet. Era a Julinha, minha neta. Desde que ela nasceu, nós tínhamos uma conexão de outras vidas. Fui eu quem ensinou a menina a andar, fui eu quem a consolou quando ela ralou o joelho pela primeira vez, e fui eu quem deu o primeiro dinheiro para ela começar a poupança da faculdade. Julinha passava as tardes na minha cozinha, sentada na bancada, balançando as perninhas enquanto eu fazia bolo de fubá. Vovó, ela dizia, quando eu casar, quero que a senhora faça meu bolo. E eu ria, prometendo que faria o bolo mais lindo do mundo. Mas o tempo passou. Carlos prosperou, muito por causa do capital que eu injetei no escritório dele. Eles se mudaram para um condomínio de luxo, e eu fui ficando. Velha demais. Foi assim que a Renata começou a dizer. Primeiro, eram comentários sutis. Dona Áurea, essa casa é muito grande para a senhora sozinha. Dona Áurea, a senhora está esquecendo as coisas, deixou a luz acesa ontem. Eles começaram a plantar a semente da minha incapacidade. É uma tortura psicológica lenta, sabe? Eles fazem você duvidar da sua própria cabeça. Eu esqueci uma chave? Olha aí, Carlos, sua mãe está esclerosando. Eu tropeçava no tapete. Nossa, ela não tem mais firmeza nas pernas, é um perigo morar sozinha. O golpe final veio há 8 meses. Eu tive uma gripe forte, uma pneumonia leve que me deixou de cama por uma semana. Nada grave. O médico disse que com repouso eu ficaria nova. Mas Carlos e Renata apareceram em casa com caras de velório. Mãe, disse Carlos, segurando minha mão. A mão dele estava suada. Ele não olhava nos meus olhos. A gente conversou e achou melhor a senhora passar um tempo numa clínica. É só para se recuperar.
ter assistência 24 horas. A Renata não pode cuidar da senhora, ela tem os eventos sociais e a Julinha está terminando a faculdade. É temporário, Dona Áurea, Renata completou, com aquele sorriso que não chegava aos olhos. Um lugar lindo, parece um hotel. Assim que a senhora estiver 100%, volta para casa. Eu estava fraca. Tossi um pouco e olhei para o meu filho. O homem que eu criei, o homem pelo qual eu daria minha vida. Eu queria acreditar nele. Eu precisava acreditar nele. Porque, se eu não acreditasse, a alternativa era aceitar que meu filho estava me expulsando da minha própria vida. E a Julinha? Eu perguntei. Ela sabe disso? Sabe, claro, mentiu Renata, rápido demais. Ela achou ótimo. Disse que quer a vovó bem cuidada. Eu aceitei. Arrumei uma mala pequena, só o básico. Afinal, era temporário, não é? Deixei minha casa, minhas plantas, meus álbuns de fotografia, minha vida inteira para trás. Quando entrei no carro deles, olhei para a fachada da minha casa. Tive um aperto no peito, uma sensação gelada de despedida que me fez tremer mesmo no calor daquela tarde. A chegada aqui no residencial Jardim do Sol foi o primeiro choque. O nome é bonito. A recepção tem um sofá de couro e flores artificiais. Mas assim que a porta de vidro se fecha atrás de você e o trinco eletrônico estala, a realidade muda. O cheiro muda. Não cheira a hotel. Cheira a sopa rala, fraldas geriátricas e desinfetante forte para esconder o odor da morte que ronda os corredores. Me colocaram num quarto compartilhado com uma senhora que não fala, só geme baixinho durante a noite. Minha cama é dura, o travesseiro é fino. É só por umas semanas, eu repetia para mim mesma todas as noites, olhando para o teto manchado de infiltração. As primeiras semanas foram suportáveis porque eu tinha esperança. Carlos vinha me ver todo domingo. Ficava 20 minutos, olhava o relógio 5 vezes, trazia um pacote de bolachas, água e sal e dizia que a obra na casa estava demorando, por isso eu não podia voltar ainda. Que obra? Minha casa não precisava de obra, mas eu calava. Eu não queria ser a velha resmungona. Então, as visitas começaram a rarear. Mãe, hoje não vai dar, estou com uma reunião importante. Dona Áurea, o Carlos ligou dizendo que o carro quebrou. Sogra, estamos viajando a negócios, na volta a gente passa aí. O silêncio começou a tomar conta dos meus dias. Eu ficava sentada na varanda coletiva, vendo os carros passarem na avenida lá longe, e cada carro prateado que eu via, meu coração disparava, achando que era o do meu filho. Mas nunca era. Julinha nunca veio, nem uma vez. Eu perguntava por ela todas as vezes que conseguia falar com o Carlos. Cadê minha neta, filho? Ela não sente saudades da avó? Ela está muito ocupada com o TCC, mãe. A senhora sabe como é faculdade hoje em dia. E ela está estagiando também. Não tem tempo nem de respirar. Eu acreditava. Ou fingia acreditar, porque a verdade doía demais. Será que a menina que eu embalei nos braços tinha me esquecido tão rápido? Será que eu era tão descartável assim? Mas a esperança, essa coisa teimosa que mora no coração de mãe e avó, ainda resistia. Eu pensava, no meu aniversário eles vêm, no Natal eles vêm. Eles vão me tirar daqui. O dinheiro da minha aposentadoria, que era bom, e o aluguel de 2 imóveis comerciais que eu possuía. Tudo estava sendo administrado pelo Carlos. Eu tinha assinado uma procuração para ele. Cuidar de tudo enquanto eu me recuperava. Eu confiei. Ele dizia que estava pagando o asilo, que era caro, e guardando o resto para mim. Eu não sabia, mas ali, naquela cadeira de plástico branca, vendo o sol se pôr entre as grades do portão, eu estava sendo roubada. Não só o meu dinheiro, mas a minha dignidade, a minha história e o meu lugar na família. Mas o pior ainda estava por vir. O pior não era o dinheiro. O pior foi descobrir o que eles fizeram com o meu nome e com o amor da minha neta. O abandono não acontece de uma vez. É um processo lento, como uma torneira pingando que você tenta ignorar até que a pia transborda e inunda a casa inteira. O Natal chegou e passou.
Eu esperei vestida com minha melhor blusa, aquela de seda azul que usei no batizado da Julinha. Passei batom, penteei meus cabelos brancos. Fiquei sentada no saguão desde as 9 da manhã. Vi outras famílias chegando, abraçando seus idosos, entregando presentes coloridos. Vi sorrisos, ouvi risadas, vi netos correndo pelos corredores. A cada vez que a porta automática abria, eu endireitava a coluna. Agora é o Carlos, eu pensava. Agora é a Julinha. O almoço foi servido. Um peru ressecado e arroz com passas. Comi sozinha. Às 4 da tarde, o telefone da recepção tocou e a enfermeira me chamou. Era o Carlos. Mãe, me perdoa. A Renata teve uma crise de enxaqueca terrível. Estamos no hospital. Não vamos conseguir ir aí hoje. Mas prometo que amanhã, sem falta, a gente vai. Feliz Natal, mãe. Te amo. Ele desligou antes que eu pudesse dizer eu também. Eles não foram no dia seguinte, nem no outro. Apareceram só em janeiro, bronzeados. A enxaqueca da Renata devia ter sido em alguma praia do Nordeste. Eu vi a marca de biquíni no ombro dela quando ela me deu um abraço frouxo e rápido. Eu não disse nada. Engoli o choro junto com a saliva amarga que descia pela minha garganta. A rotina no asilo se tornou um pesadelo cinzento. Acordar, tomar remédios que me deixavam sonolenta e que eu comecei a cuspir escondido no vaso sanitário porque percebi que estavam me dopando sem necessidade. Comer, olhar para o nada, dormir. Eu comecei a fazer amizade com a Daiane, uma das técnicas de enfermagem. Ela era uma moça simples, de bom coração, que sempre trazia um docinho escondido para mim. Diferente das outras, que tratavam a gente como criança ou como estorvo, Daiane conversava comigo como se eu fosse gente. Dona Áurea, a senhora é tão lúcida, tão forte. Não entendo por que sua família te deixa aqui tanto tempo, ela disse um dia, enquanto trocava os lençóis da minha cama. Eles estão reformando minha casa, Daiane, e cuidando dos meus negócios. Logo eu volto, respondi, repetindo a mentira que tinha se tornado meu escudo. Daiane me olhou com tristeza. Ela sabia. Todos sabiam, menos eu. Ou eu sabia e não queria aceitar. Foi numa tarde de terça-feira, uma tarde chuvosa e fria, que meu mundo desabou de vez. Eu estava no corredor, perto da sala da diretoria, fingindo ler uma revista antiga, mas na verdade estava esperando para ver se conseguia usar o telefone fixo sem ninguém ver. Eu queria ligar para a Julinha. O celular dela nunca atendia quando eu ligava do número do asilo. Foi quando ouvi a voz inconfundível da Renata. Meu coração disparou. Eles vieram me ver, e numa terça-feira. Me levantei, pronta para entrar na sala, mas parei com a mão na maçaneta quando ouvi meu nome. A Dona Áurea não tem condições, diretor. A demência está avançando muito rápido. Era a voz da Renata, firme, decidida. Eu congelei. Demência? Eu sabia o dia, a hora, o nome do presidente, a cotação do dólar. Eu resolvia palavras cruzadas, nível difícil todas as manhãs. Mas Dona Renata, a voz do diretor era hesitante. Os relatórios médicos da casa indicam que ela está cognitivamente perfeita. Ela está triste, deprimida, mas perfeitamente sã. O senhor não convive com ela, interrompeu Carlos, a voz do meu filho. Ela tem surtos. Ela grita, fica agressiva. Nós não podemos levá-la de volta para casa, temos uma criança pequena. Quer dizer, temos nossa vida social. É perigoso. E tem mais, continuou Renata, sobre o pagamento deste mês. Vamos atrasar um pouco. Tivemos gastos extras com o casamento da nossa filha. Casamento? Minhas pernas falharam. Eu me apoiei na parede fria do corredor para não cair. O casamento da Julinha. Minha neta ia se casar. E ninguém me disse nada. Entendo, disse o diretor. Mas as mensalidades... Não se preocupe, Carlos disse, num tom arrogante que eu desconhecia. O dinheiro dela, quer dizer, os rendimentos dos imóveis cobrem tudo. Só precisamos de um tempo para liberar os fundos. Ah, e diretor, certifique-se de que ela não tenha acesso a telefones externos nos próximos dias.
Não queremos que ela ligue para ninguém e comece a falar bobagens. Imagine se ela liga para a família do noivo da Beatriz e começa a dizer loucuras. Seria uma vergonha para nós. Ela nem sabe do casamento, não é? Perguntou o diretor. Claro que não. E nem vai saber. Dissemos para a família do noivo, os Monteiros, gente muito rica e tradicional, que a avó materna já faleceu. Fica mais fácil assim. Explicar que ela está num asilo soa pobre. Explicar que ela é louca soa genético. Melhor que seja falecida. Falecida. Eu estava morta para eles. Meu filho me matou enquanto eu ainda respirava. Ouvi os passos dele se aproximando da porta. Corri, com uma agilidade que nem sabia que ainda tinha, e entrei no banheiro de visitas ao lado. Tranquei a porta e tapei a boca com as 2 mãos para não gritar. Ouvi o barulho dos saltos da Renata passando pelo corredor, o cheiro do perfume caro dela invadindo a fresta da porta. Ufa, resolvemos isso, disse Renata. Agora vamos, tenho prova do vestido e a Julinha está histérica com as flores. Eles foram embora, sem me ver, sem me dar um oi. Vieram apenas para garantir que eu continuasse presa e incomunicável durante o casamento da minha neta. Saí do banheiro tremendo. Eu sentia frio, um frio que vinha de dentro dos ossos. Voltei para o quarto, sentei na cama e fiquei olhando para a parede branca. Eu me senti um lixo, um objeto velho que a gente joga num canto quando compra móveis novos. Naquela noite, não comi. A enfermeira da noite veio me ver, preocupada. Era a Daiane de novo. Dona Áurea, a senhora precisa comer. O que houve? Eu olhei para ela e as lágrimas finalmente desceram. Grossas, quentes, silenciosas. Daiane, minha neta vai casar. Ela arregalou os olhos. Que maravilha! A senhora vai na festa? Eu não fui convidada. Eles disseram para todos que eu morri. Daiane levou a mão à boca. Meu Deus! Que crueldade! Quando é? Perguntei, segurando o braço dela com força. Daiane, pelo amor de Deus, descobre para mim quando é. Ela hesitou, olhou para o corredor para ver se ninguém via. Tirou o celular do bolso. Eu sigo sua neta no Instagram, Dona Áurea. A senhora me mostrou a foto dela uma vez e eu achei o perfil. Espera aí. Ela rolou a tela. A luz azul do celular iluminava o rosto dela. Aqui, ela sussurrou. Foi ontem. Ontem. Deixa eu ver. Pedi, com a voz falhando. Daiane me entregou o celular. E foi ali que eu vi. As fotos, o luxo, a igreja decorada com as orquídeas que eu amava. Julinha vestida de noiva, linda, mas com um olhar que eu conhecia bem. Um olhar ansioso. E na legenda da foto que o Carlos postou. Dia mais feliz da minha vida, casando minha filha, família completa e abençoada. Completeza. Sem mim. Eu rolei mais uma foto. Uma foto da mesa dos pais. Carlos, Renata e os pais do noivo. E uma cadeira vazia? Não. Nenhuma cadeira vazia. Nenhuma menção. Nenhum vovó faria falta. Nada. Eu tinha sido apagada da história da família que eu construí com meu próprio sangue e suor. Olhando aquela foto, algo mudou dentro de mim. A tristeza, aquele peso de chumbo que me esmagava o peito há meses, começou a esquentar, começou a ferver. Virou uma bola de fogo na boca do estômago. Eu lembrei de todas as vezes que deixei de comprar roupas para mim para vestir o Carlos. Lembrei de quando vendi minhas joias para pagar uma dívida de jogo dele na juventude que ninguém soube. Lembrei de como acolhi a Renata quando a família dela virou as costas para o casamento deles. Eles achavam que eu estava velha. Achavam que eu estava caduca. Achavam que eu era fraca. Carlos tinha dito ao diretor: o dinheiro dela, os rendimentos dos imóveis cobrem tudo. Ele achava que controlava tudo. Ele achava que a procuração que eu assinei dava poderes totais a ele. Mas ele esqueceu de uma coisa. Ele esqueceu que eu fui empresária por 40 anos. Ele esqueceu que eu nunca, jamais, colocava todos os ovos na mesma cesta. Enxuguei as lágrimas com as costas da mão. A pele do meu rosto estava seca, mas meus olhos... Ah, se a Daiane olhasse bem nos meus olhos naquele momento, ela teria se assustado. Não eram mais os olhos de uma velhinha abandonada.
Eram os olhos de uma matriarca traída. Devolvi o celular para ela. Obrigada, minha filha, eu disse. Minha voz não tremeu. A senhora quer um calmante? Ela perguntou preocupada. Não, respondi, olhando fixamente para a janela escura. Eu não quero dormir. Eu preciso pensar. Eu preciso de um advogado, Daiane. E preciso daquele que é primo do seu marido, aquele que você disse que é tubarão. Daiane sorriu, um sorriso cúmplice. Amanhã cedo ele estará aqui, Dona Áurea. Deitei na cama, mas não fechei os olhos. Enquanto ouvia a respiração pesada da minha companheira de quarto, eu comecei a traçar meu plano. Eles queriam que eu fosse uma morta? Pois bem, eles iam descobrir que assombração também faz justiça. O sol da manhã seguinte não iluminou apenas o meu quarto. Ele iluminou a minha mente. Acordei antes do despertador da enfermaria. Pela primeira vez em meses, não sentia aquele peso esmagador no peito que me fazia querer puxar o lençol sobre a cabeça e desaparecer. Hoje, o lençol áspero do asilo não era uma mortalha. Era apenas um tecido barato que eu logo deixaria para trás. Levantei-me e fui até a pia. A água estava gelada, mas joguei-a com força contra o meu rosto. Olhei no espelho. As rugas ainda estavam lá. Os cabelos brancos precisavam de tinta, mas os olhos... os olhos eram outros. O olhar de cachorro abandonado tinha sumido. O que me encarava de volta era o olhar de Áurea, a mulher que negociou com fornecedores difíceis, que liderou equipes de 30 pessoas, que construiu um patrimônio do zero. Bom dia, Dona Áurea, disse a enfermeira do turno da manhã, entrando com o carrinho de remédios. Ela me estendeu o copinho de plástico com as pílulas coloridas. Peguei o copo, olhei para ela, sorri docemente e fingi engolir com um gole d'água. Assim que ela virou as costas para arrumar a cama da vizinha, cuspi os comprimidos no lenço de papel que eu guardava na manga. Chega de entorpecimento. Eu precisava estar afiada como uma faca de chefe. Às 10 horas, Daiane cumpriu a promessa. Dona Áurea, tem uma visita para a senhora na sala de TV? Como está vazia a essa hora, deixei ele entrar pelos fundos. É rápido. Caminhei pelo corredor com uma postura ereta que fez 2 auxiliares de limpeza pararem para olhar. Eu não arrastava mais os chinelos. Eu marchava. Na sala de TV, um homem de terno cinza, óculos de aro fino e uma pasta de couro surrada me esperava. Ele tinha a cara de quem não dormia muito, mas seus olhos eram vivos, inteligentes. Dona Áurea, sou o Dr. Heitor. A Daiane me contou. Bem, me contou o básico. Apertei a mão dele. O aperto foi firme. Ele pareceu surpreso. Dr. Heitor, obrigada por vir. O tempo é curto, então serei direta. Meu filho e minha nora me interditaram socialmente e estão drenando meu patrimônio. Eles alegam demência. Eu preciso provar que sou sã e retomar o controle de tudo. E preciso fazer isso antes que eles vendam o último prédio que me resta. O advogado sentou-se, abrindo a pasta. Para alegar demência e movimentar seus bens, eles precisam de uma curatela ou de uma procuração pública de amplos poderes. A senhora assinou algo? Assinei uma procuração quando vim para cá. Disseram que era para o banco, para pagar o asilo. Respirei fundo, lembrando da minha ingenuidade. Mas, doutor, eu sempre fui desconfiada nos negócios. Tirei do bolso do meu roupão um pequeno caderno de anotações, velho, com a capa de couro descascada. Eu o carregava comigo o tempo todo. O que é isso? Ele perguntou. Há 20 anos, quando comprei os terrenos onde hoje funciona o centro comercial que sustenta a vida de luxo do meu filho, eu fiz um documento separado. Uma cláusula de usufruto vitalício com direito de acrescer. E, mais importante, coloquei os imóveis numa holding familiar, onde eu sou a sócia majoritária administradora. O Carlos tem as cotas, mas não tem o poder de mando. A procuração que assinei. Eu li antes. Ela dava poderes para gestão simples. Se ele estiver vendendo ou hipotecando bens, ele está cometendo fraude ou falsificação ideológica. O Dr. Heitor sorriu. Um sorriso lento e predador. A senhora entende de leis, Dona Áurea. Eu entendo de proteger o que é meu.
O problema é que, estando aqui dentro, incomunicável, rotulada como louca, eu não consigo ir ao cartório revogar a procuração. E não sei o que eles já fizeram. Eu posso descobrir, disse ele anotando furiosamente. Se a senhora me assinar uma autorização agora, eu vou ao cartório e aos bancos. Levanto a capivara completa. Mas precisamos de mais. Precisamos derrubar a tese da demência. Eu tenho gravações, revelei. O advogado parou a caneta no ar. Como? Levantei a barra da minha calça de moletom. Preso ao meu tornozelo com fita crepe, estava um pequeno gravador digital antigo, daqueles que jornalistas usavam. Comprei isso de um neto de outra paciente aqui. Troquei por 3 sobremesas de domingo. Faz 2 meses que gravo tudo. Tenho gravado as conversas das enfermeiras, dizendo que o Carlos mandou proibir minhas ligações. Tenho a voz da Renata instruindo o diretor a aumentar a dose dos meus sedativos para eu não dar trabalho. E tenho. Minha voz falhou por um segundo, a dor voltando. Tenho a conversa de ontem, sobre o casamento, sobre eu estar morta para a família dos noivos. Dr. Heitor pegou o gravador como se fosse uma joia rara. Dona Áurea, isso não é apenas defesa. Isso é munição pesada. Isso é crime de cárcere privado, apropriação indébita e tortura psicológica. Com isso aqui, eu não só tiro a senhora daqui. Eu coloco eles na cadeia se a senhora quiser. Cadeia não, respondi friamente. Seria rápido demais. Eu quero justiça. Eu quero que eles sintam a vergonha que eu senti. Eu quero que eles percam o chão que eu construí para eles pisarem. Traçamos o plano ali mesmo, sob o zumbido da televisão ligada no mudo. O plano 1. A prova médica. Dr. Heitor traria um psiquiatra forense particular no dia seguinte, disfarçado de primo distante, para emitir um laudo de sanidade mental irrefutável. 2. A auditoria silenciosa. Enquanto eu continuava fingindo estar dopada, ele rastrearia cada centavo movido nas minhas contas. 3. O bote. Não sairíamos correndo. Esperaríamos o momento exato. A volta da lua de mel da Julinha. Nos dias que se seguiram, atuei como nunca atuei na vida. Quando as enfermeiras vinham, eu deixava o olhar vago, a boca entreaberta. Babava um pouco de propósito, vi o desprezo no olhar delas, e aquilo só alimentava minha fúria. Dr. Heitor voltou 3 dias depois. Estava pálido. Dona Áurea. É pior do que pensávamos. Sentamos no banco do jardim, longe das câmeras. Ele abriu uma planilha. Eles venderam o apartamento da praia. Falsificaram sua assinatura numa alteração contratual da holding. O tabelião que reconheceu a firma é amigo de faculdade do Carlos. Senti um soco no estômago. O apartamento da praia, onde passei os verões mais felizes com meu falecido marido. Vendido. E o dinheiro? Perguntei, sentindo minhas mãos tremerem, não de idade, mas de raiva. O casamento, ele disse com nojo. A festa custou quase $500 mil, o vestido da noiva, 30 mil, a lua de mel nas Maldivas. Tudo pago com o dinheiro da venda do apartamento. E tem mais, eles hipotecaram a casa onde moram, a casa que é sua, na verdade. Pegaram um empréstimo alto no banco, dando a casa como garantia. Se não pagarem, o banco toma. Eles estão torrando tudo, sussurrei. Eles acham que eu vou morrer logo e que a herança cobriria os buracos. Exatamente. É uma aposta na sua morte, Dona Áurea. Fechei os olhos. O cheiro de grama cortada me invadiu. Lembrei-me de Carlos pequeno, me pedindo dinheiro para comprar figurinhas. Eu nunca negava. Eu criei um monstro mimado que nunca ouviu um não. A culpa também era minha. E agora, cabia a mim corrigir o erro. Doutor, quando a Julinha volta? Domingo agora. Parece que vai ter um almoço de boas-vindas na casa deles. Vi o convite no grupo da família que a Daiane me mostrou. Um almoço na minha casa, com meu dinheiro, celebrando a neta que me esqueceu. É lá que vai ser, decidi. Doutor, prepare a papelada. Revogação de procuração, destituição do Carlos da administração da holding e o despejo. Despejo? A casa é minha. Está no meu nome,
com usufruto deles enquanto eu permitisse. A lei diz que ingratidão grave revoga doação e usufruto. Tentar me internar como louca e roubar meu dinheiro se qualifica como ingratidão, não é? Sobra e basta. Dr. Heitor sorriu. Domingo, então? Domingo. O sábado foi o dia mais longo da minha vida. O tempo se arrastava. O tic-tac do relógio na parede parecia martelar na minha cabeça. Justiça, justiça, justiça. À tarde, Carlos apareceu, sozinho. Ele entrou no quarto com um ar apressado. Eu estava sentada na cama, desgrenhada, olhando para a parede. Mãe? Ele chamou. Virei o rosto lentamente. Quem? É? Sou eu, Carlos, seu filho. Ah, Carlinhos. Você trouxe meu bolo? Ele bufou, impaciente. Mãe, presta atenção. Eu preciso que a senhora assine um papel aqui. É pro clube, para renovar sua carteirinha do clube. Ele tirou uma folha de papel da pasta. Não era carteirinha de clube. Eu bati o olho e vi autorização de transferência de veículos. Ele queria vender meu carro antigo, um Mercedes que meu marido amava. Assina aqui, rápido! Ele enfiou uma caneta na minha mão. Minha mão tremeu. Fiz um garrancho ilegível. Droga, mãe! Firma a mão! Ele gritou. Pela primeira vez em meses, olhei nos olhos dele. Havia raiva, ganância e desprezo ali. Nenhuma gota de amor. Aquele homem não era meu filho. Era um estranho que roubou o corpo do meu menino. Tá difícil, Carlinhos, murmurei. Tenta de novo. Ele forçou a caneta nos meus dedos, machucando minha pele. A dor física foi o catalisador final. Assinei. Um garrancho qualquer. Pronto. Tchau, mãe. Semana que vem eu volto. Ele saiu sem me beijar, sem me tocar. Guardou o papel como se fosse um troféu. Assim que ele saiu, peguei meu gravador que estava escondido sob o travesseiro. Data. Sábado, véspera do confronto. Carlos esteve aqui. Me coagiu fisicamente a assinar a venda do Mercedes 1970. Me machucou. Está registrado. Olhei para a marca vermelha na minha mão. Amanhã, essa marca seria vista por todos. Chegou o domingo. Acordei às 6 da manhã. Tomei banho, lavei o cabelo com o shampoo cheiroso que Daiane trouxe escondido. Vesti a roupa com a qual cheguei ali. Um vestido de linho bege, elegante. Embora estivesse um pouco largo agora, pois perdi peso com a comida ruim do asilo. Às 11 horas, um carro preto parou na porta do asilo. Não era o carro do asilo. Era o carro do Dr. Heitor. O diretor do asilo correu para a recepção alarmado. O que está acontecendo? A dona Áurea não tem autorização de saída. Dr. Heitor entrou, seguido por 2 policiais e um oficial de justiça. Bom dia, disse o advogado, com uma voz que ecoou pelo saguão. Tenho aqui uma ordem judicial de habeas corpus para a senhora Áurea Meireles, além de uma ordem de busca e apreensão dos prontuários médicos originais. Se o senhor tentar impedir a saída dela, sairá daqui algemado por sequestro qualificado. O diretor ficou branco como papel. Ele olhou para mim. Eu estava de pé, segurando minha pequena mala. Não havia demência no meu rosto. Havia apenas uma frieza real. Vamos, dona Áurea. Doutor Heitor ofereceu o braço. Vamos, doutor. Tenho um almoço de família para comparecer. Entrar naquele carro e sentir o cheiro de liberdade, de ar-condicionado limpo, de rua. Foi inebriante. Mas eu não sorri. Ainda não. O sorriso estava guardado para o momento final. No caminho, Dr. Heitor me passou os últimos detalhes. Bloqueamos as contas deles hoje de manhã cedo. Os cartões de crédito vão parar de funcionar a qualquer momento. O oficial de justiça está com a notificação de despejo pronta para ser entregue na hora que a senhora der o sinal. E a polícia? Estarão por perto, caso haja resistência. O carro virou a esquina da minha rua. O condomínio Jardins do Imperador. O porteiro, seu Zé, arregalou os olhos quando me viu no banco do passageiro. Ele abriu o portão devagar, confuso. Eu acenei para ele. Um aceno de rainha. A frente da minha casa estava cheia de carros. Carros importados, carros da família do noivo.
Ouvia-se música, risadas, o cheiro de churrasco. Eles estavam celebrando, comendo e bebendo às minhas custas, na minha casa, enquanto achavam que eu estava apodrecendo num quarto fedido. O carro do Dr. Heitor parou bem em frente à entrada principal, bloqueando a passagem. Respirei fundo. Senti meu coração bater forte, mas não era medo. Era adrenalina. Era a força de todas as mães que já foram traídas, de todos os idosos que foram descartados. "Está pronta, Áurea?" o advogado perguntou. Olhei para a porta da casa. A porta que eu escolhi, a madeira maciça que eu paguei. "Estou, vamos acabar com a festa." Abri a porta do carro e pisei no chão da minha casa. O som dos meus sapatos no pavimento de pedra soou como tambores de guerra. Caminhei até a porta da frente, que estava entreaberta. De dentro, ouvi a voz da Julinha. "Ai, gente, as Maldivas são incríveis. Vocês precisam ver as fotos. E a vovó? Ai, que pena que ela não está aqui. Mas a demência dela, tadinha, está tão avançada que ela nem reconheceria ninguém. Melhor assim, ela descansa em paz." A raiva subiu pela minha garganta como lava. Empurrei a porta com as duas mãos, com uma força que eu não sabia que tinha. A porta bateu na parede com um estrondo. A música parou. As conversas cessaram. 30 cabeças se viraram para a entrada. Lá estava eu, de pé, de cabeça erguida, segurando minha bolsa com firmeza. Carlos deixou cair o copo de uísque no chão. O vidro estilhaçou, quebrando o silêncio mortal. Renata colocou a mão no peito. Julinha, vestida com uma saída de praia branca, ficou pálida como um fantasma. Dei um passo à frente, entrando na sala. Meus olhos varreram o ambiente, encarando um a um. Quem disse que eu preciso descansar em paz? Minha voz saiu firme, clara, cortante como navalha. Eu estou bem viva, e ao contrário do que vocês disseram a todos aqui, minha memória está ótima. Tão boa que eu me lembro exatamente de quem pagou por este teto, por essa comida e por essa viagem ridícula. O choque nos rostos deles foi impagável, mas aquilo era apenas a entrada. O prato principal seria servido frio. O silêncio na sala era tão absoluto que eu podia ouvir o gelo derretendo no chão onde o copo de Carlos caiu. Os convidados, a elite da cidade, olhavam de mim para o meu filho, confusos. Os pais do noivo cochichavam, escandalizados. "Mãe?" Carlos finalmente conseguiu falar. A voz dele era um fiapo. Ele tentou sorrir, um esgar nervoso. "O quê? O que a senhora faz aqui? Quem te trouxe? A senhora não podia ter saído. É perigoso para a sua saúde." "Saúde?" Eu ri, uma risada seca, sem humor. Caminhei até o centro da sala. As pessoas se afastavam de mim como se eu fosse radioativa. "Minha saúde está perfeita, meu filho. Tenho aqui." Levantei o envelope pardo que o doutor Heitor me entregou. 3 laudos médicos de psiquiatras forenses diferentes, datados de hoje, atestando minha plena capacidade mental. Joguei o envelope na mesa de centro, derrubando alguns salgadinhos finos. "Mas a senhora estava confusa ontem." Assinou a venda do carro. Carlos gaguejava, o suor escorrendo pela testa. "Ah, o teatro?" Inclinei a cabeça. "Eu sou boa atriz, não sou?" Aprendi a fingir. Fingi que não via sua ganância, fingi que não via a inveja da sua esposa. Mas cansei de fingir. Renata tentou intervir, assumindo sua postura de dondoca ofendida. "Isso é um absurdo. Invadir nossa casa assim, na frente dos convidados. Alguém tire essa mulher daqui, ela está delirando." "Nossa casa?" Minha voz trovejou. "Essa casa nunca foi sua. Renata. Essa casa está no meu nome. O usufruto era uma cortesia que eu acabo de revogar." Fiz um sinal para a porta. Dr. Heitor entrou, seguido pelo oficial de justiça. O homem fardado, sério, caminhou até Carlos e Renata e estendeu um documento. "Senhor Carlos, senhora Renata, sou oficial de justiça. Esta é uma notificação de revogação de doação por ingratidão e uma ordem de despejo imediato.
Vocês têm 24 horas para retirar seus pertences pessoais. A propriedade volta para a posse plena da senhora Áurea Meireles agora. Um murmúrio de choque percorreu a sala. Despejo? Julinha gritou com lágrimas nos olhos. Vovó, a senhora não pode fazer isso. Onde a gente vai morar? Eu acabei de casar. Olhei para minha neta. A menina que eu carreguei no colo. A menina que me apagou da vida dela por vergonha. Você casou, Júlia. É uma mulher adulta. Falei com frieza, embora meu coração sangrasse por dentro. E adultos assumem as consequências de suas escolhas. Você escolheu mentir que eu estava morta. Você escolheu não me visitar uma única vez em 8 meses. Você escolheu usar o dinheiro do meu tratamento médico, que seu pai desviou, para pagar suas férias nas Maldivas. Eu não sabia, ela soluçou. O papai disse que era dinheiro dele. Você não sabia? Tirei o gravador do bolso. Apertei o play. A voz da Julinha encheu a sala, cristalina, de uma conversa que Daiane gravou quando ela foi ao asilo apenas na recepção para assinar um documento e se recusou a me ver. Ai, pai, tomara que ela não dure muito. Aquele dinheiro da herança ia cair tão bem pra gente reformar a casa de campo. Ter que esperar a velha morrer é um saco. Julinha cobriu o rosto com as mãos. O marido dela, o rapaz rico, soltou a mão dela e deu um passo para o lado, horrorizado. Acabou, eu disse. O show acabou. Todos vocês, fora da minha casa, agora. Você não pode fazer isso. Carlos avançou para cima de mim, o rosto vermelho de fúria. Eu sou seu filho. Eu tenho direitos. Eu vou te interditar de verdade. Antes que ele pudesse chegar perto, 2 policiais entraram na sala, alertados pelo doutor Reitor. Afaste-se da senhora. Cidadão, ordenou o policial. Doutor Reitor, eu disse, sem tirar os olhos do meu filho. Pode explicar a situação penal? O advogado ajeitou os óculos. Carlos e Renata, vocês estão sendo indiciados por apropriação indébita, cárcere privado, maus tratos a idoso e fraude processual. Todas as contas de vocês estão bloqueadas, os cartões cancelados e o desvio de fundos da holding. Bem, isso é crime federal. Carlos caiu de joelhos. Não foi um gesto de arrependimento, foi de derrota. O peso da realidade esmagou as pernas dele. Ele chorou, mas era choro de quem foi pego, não de quem sente culpa. Mãe, por favor. Ele implorou, agarrando a barra do meu vestido. Não faz isso. A gente fica na rua. Olhei para aquele homem ajoelhado. Lembrei do menino que ensinei a andar, mas lembrei também das noites frias no asilo, da fome, da solidão, da vergonha de ver meu nome ser apagado. Puxei meu vestido das mãos dele com um movimento brusco. Você tem saúde, Carlos. Tem 2 braços e 2 pernas. Comece a trabalhar, do zero, como eu fiz. Talvez assim você aprenda o valor do dinheiro e, principalmente, o valor da lealdade. Virei-me para os convidados, que estavam petrificados. A festa acabou. Por favor, retirem-se. Tenho que dedetizar a casa para tirar o cheiro de traição. Em 10 minutos, a casa estava vazia. Apenas eu, o advogado e a equipe de limpeza que eu já tinha contratado para vir logo em seguida. Sentei-me na minha poltrona favorita, aquela de veludo verde que ficava de frente para a janela do jardim. O silêncio voltou. Mas agora, não era o silêncio do abandono, era o silêncio da paz, era o silêncio da minha casa. Carlos, Renata e Julinha saíram com algumas malas de roupas, sob o olhar atento da polícia. Vi, pela janela, eles entrarem num táxi, já que os carros importados foram apreendidos pelo oficial de justiça por falta de pagamento das parcelas, que eles pararam de pagar achando que o meu dinheiro cobriria tudo eternamente. Daiane, minha enfermeira anjo, chegou pouco depois. Eu a contratei como minha cuidadora particular e governanta, com o triplo do salário que ela ganhava no asilo. Dona Áurea, disse ela, trazendo uma xícara de chá quente. A senhora está bem? Peguei a xícara. O calor da porcelana aqueceu minhas mãos. Estou, Daiane. Estou cansada, mas estou leve.
Olhei ao redor da sala. As fotos deles ainda estavam nas estantes. Pedi para Daiane trazer uma caixa de papelão. Guarde tudo, eu disse. Não jogue fora. Guarde no porão. Um dia, talvez, quando a raiva passar, eu queira olhar. Mas hoje não. Hoje eu quero ver as minhas fotos. As fotos da mulher que construiu tudo isso. Nos meses seguintes, a batalha judicial foi dura. Eles tentaram recorrer, tentaram ir à mídia chorar miséria. Mas as gravações eram devastadoras. A opinião pública ficou do meu lado. A vovó vingadora, me chamaram num jornal. Eu não gostei do apelido. Eu não me vinguei. Eu apenas corrigi o curso da justiça. Recuperei o controle da minha empresa. Vendi a casa grande. Era muita lembrança ruim. E comprei um apartamento confortável, com vista para o mar, no mesmo prédio onde a Daiane mora com a família dela. Carlos e Renata estão respondendo ao processo em liberdade, mas perderam tudo. Moram num apartamento alugado na periferia. Carlos trabalha como motorista de aplicativo. Renata vende cosméticos de porta em porta. Julinha. Bem, o casamento durou 2 meses. O marido rico pediu o divórcio assim que o escândalo estourou. Ela tentou me procurar, pedir dinheiro. Eu disse não. Ofereci pagar um curso técnico para ela trabalhar. Ela recusou, me chamou de mesquinha. Ainda tem muito o que aprender. Eu voltei a cozinhar. Faço bolos para o orfanato da cidade toda semana. Tenho minhas amigas, meu clube, minha liberdade. Às vezes, à noite, sinto falta da família que eu achava que tinha. Mas então, olho para o espelho e vejo a mulher que me tornei. A cicatriz da traição ainda está lá, mas ela não dói mais. Ela é apenas um lembrete de que eu sou mais forte do que qualquer abandono. Eu sou Áurea, e minha voz nunca mais será silenciada. Se você chegou até aqui, muito obrigada por me ouvir. Eu sei que essa história é dura, mas é a realidade de muitos de nós. Se você sentiu a minha dor e depois a minha vitória, se você sentiu satisfação ao ver a justiça sendo feita, deixe seu like neste vídeo. Isso é muito importante para o YouTube, mostrar essa história para mais filhos e netos que precisam aprender a valorizar quem cuidou deles. Inscreva-se no canal se você quer ouvir mais relatos reais de superação e justiça. E não esqueça de ativar o sininho. Assim você é o primeiro a saber quando eu trouxer uma nova história. Compartilhe esse vídeo no grupo da família. Quem sabe serve de alerta para alguém, não é? E agora, eu quero saber de você. Comente aqui embaixo. O que você faria no meu lugar? Você teria perdoado o Carlos e a Julinha se eles pedissem perdão de joelhos? Ou você faria exatamente o que eu fiz? Eu leio todos os comentários e quero muito saber a sua opinião. Obrigada por estar aqui. Cuide dos seus idosos. Até a próxima história. Que Deus abençoe vocês.